Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso canal de negociação. A você que não me conhece, o meu nome é Anchieta, eu sou especialista na área de negociação. E semanalmente eu venho publicando aqui no canal conteúdos a respeito de negociação. E há 3 ou 4 semanas atrás eu iniciei um curso de negociação. Este é o 4º vídeo da série. Se você não assistiu o primeiro, o segundo e o terceiro, vai lá e assiste. Não precisa ser agora. Primeiro assiste esse vídeo, tá certo? Depois você volta e assiste os outros 3 vídeos, né? Com a parte 1, com a parte 2 e a parte 3, que você vai entender perfeitamente. Ok, pessoal? Então, neste vídeo, eu vou dar continuidade, né? À parte teórica de negociação. Vou abordar 4 assuntos muito importantes dentro de um processo de negociação, que é ancoragem, preço de reserva, zona possível de acordo e o BATNA, esse anagrama que foi criado aí pelo Roger Fisher da Universidade de Harvard. Eu vou voltar a falar sobre o BATNA porque é um assunto muito importante. É importante que você domine e saiba aplicar adequadamente o BATNA num processo de negociação. Então, vamos lá. Então, pessoal, vamos começar falando sobre ancoragem. Você sabe o que é ancoragem num processo de negociação? Ancoragem é uma oferta inicial, é o preço inicial, são as condições iniciais que uma das partes, quando estão negociando, coloca à mesa. É aquele preço inicial, aquela condição inicial que uma das partes, entende que a condição não é interessante para que ela venha fechar a um acordo. Agora, um detalhe que é bom que sirva de alerta, né? Quem ancora assume o risco. Aí você pode perguntar para mim, por que assume o risco? Qual o risco de ancorar primeiro? O risco é de você não estar preparado e você errar na âncora, né? No valor da ancoragem, porque você pode colocar um valor muito elevado ou um valor muito baixo. Se você colocar um valor muito baixo, você corre o risco da outra parte perceber que o valor que você está propondo é muito bom para ele e aí ele aceita de imediato. Quem não já passou por uma situação como essa? Você tem um produto para vender, tem um produto para trocar e quando você coloca as condições, a outra parte diz eu quero, é meu. Aí você fica com aquele sentimento do que perdeu, do que ossou mal, do que você precificou mal. Isso é consequência de uma falta de preparação para negociar. O outro extremo, você ancorar elevado demais. Se você ancora com valor muito elevado, você pode perder credibilidade, porque a outra parte vai perceber que o valor que você está colocando à mesa, que as condições que você está colocando à mesa é irreal, é uma condição que não tem como fechar um acordo. Então, quem ancora muito elevado pode inviabilizar uma negociação. Então, tenha cuidado na hora de ancorar, para não ancorar muito baixo ou muito elevado. Outra coisa da ancoragem é que você não deve legitimar âncoras irreais. Se a âncora não é real, não é um valor justo, você não deve legitimar essa âncora, porque a âncora ela tem que ser atrativa para a outra parte. Então, você tem que colocar uma âncora que você não perca dinheiro, que você não inviabilize a negociação, que seja bom para você e que seja atrativo para a outra parte. Tá? Agora, uma outra coisa que as pessoas sempre perguntam, e se a outra parte ancorar primeiro, o que é que eu devo fazer? O que é que você deve fazer? Eu vou lhe dizer 4 situações, 4 estratégias que você deve adotar se a outra parte ancorar primeiro. Se ele ancorou um valor muito elevado, você pode desconsiderar, fazer de conta que não ouviu, muda de assunto, direciona o tema
para outro tema totalmente divergente, para depois voltar a falar sobre a proposta, né, sobre essa âncora, né? Outra coisa que você pode fazer é desqualificar. Você pode desqualificar a âncora, né? Você dizer, olha, essa é uma âncora irreal, essa tua condição, essa tua proposta, não tem como a gente negociar. Uma outra alternativa é você ancorar baixo. Se o cara ancorou muito elevado, você ancora muito baixo e vê se ele vai baixar. Entendeu? Para ficar naquele quebra de braço ali, vamos ver. Já que você percebeu que a âncora dele está com um valor muito elevado, joga lá embaixo e deixa ver o que acontece. Uma outra coisa que você pode fazer é você mostrar-se insatisfeito. Você mostra para eles, olha, rapaz, não tem condições de negociar com você com essas condições. Essas condições são inegociáveis. Não tem como chegar a um acordo, você querer praticar uma condição dessa como você está colocando na mesa. Ou você refaz, reanalisa a tua proposta, a gente marca outro dia, negocia outra hora, tá certo? Contanto que você se prepare mais e chegue com uma condição mais atrativa para a minha parte, ok? Então lembre-se bem, quem ancora assume o risco. Vamos lá, vamos a outros assuntos. Vamos falar agora sobre Bátina, né? O Bátina, né, traduzindo para o português, né, alguns chamam de Magna, outros chamam Mana, né, que é a melhor alternativa, né, quando você não chegar a um acordo. É um plano B. Alguns autores não concordam muito com esse termo plano B, mas na realidade termina sendo uma condição que você tem na manga ali, caso não chegue a um acordo, você sair fora da negociação, você dizer não na negociação, porque se você tem um Bátina forte, né, um Bátina te dá poder de você encerrar a negociação e procurar uma outra alternativa. Tá? Então, o importante do Bátina é que você faça uma preparação antes de iniciar a negociação. Um dos elementos de sucesso, né, da negociação em Harvard é a alternativa. Então, o Bátina está justamente dentro desse elemento. Você tem que criar alternativas caso não venha chegar a um acordo na negociação. E essa alternativa é o Bátina. Então, é preciso que você trabalhe, se prepare e defina um Bátina forte, para que você tenha certeza se na hora da negociação não chegar a um acordo, você tem uma outra opção. Você tem uma outra condição para negociar aquilo que você está pensando em negociar. Outra coisa é o preço de reserva. Preço de reserva é o preço máximo que o comprador está disposto a pagar, né? E pelo valor mínimo que o vendedor está disposto a receber pelo produto. É isso, ó. Eu sou o comprador, então eu tenho um preço máximo que posso pagar. Do outro lado, tem um vendedor, que ele tem um preço mínimo a receber por esse produto. Então, preço de reserva é isto. É o preço máximo que eu posso pagar e o preço mínimo que a outra parte recebe pela venda do produto ou pela troca do produto. Entendeu bem o que é preço de reserva? Então, tudo isso passa por uma preparação. Você tem que se preparar, definir, né, fazer uma pesquisa do preço mínimo que você vende o produto ou então o preço máximo que você pode pagar por um produto. Isso é fundamental, você definir a sua faixa de negociação. É aí onde a gente vai chegar no outro conceito, que é o ZOPA, Zona Possível de Acordo. Zona Possível de Acordo é aquela zona de convergência da negociação. Observe a figura. Você tem a ZOPA, é justamente essa zona de convergência aqui no meio, tá vendo? ZOPA. Então, que zona é essa? Você tem aqui o vendedor e tem aqui o comprador, tá certo? Então, o vendedor, ele tem um preço de reserva, que é o preço mínimo que ele vende o produto, né? Aqui você tem o preço mais provável, que está dentro da faixa da zona possível de acordo, e tem um preço idealista, né, que é aquela condição idealista que ele sonha em vender. Mas, né, por outro lado, você tem um comprador.
onde o preço de reserva dele está muito abaixo desse preço idealista. Então, ó, ele amarra esse comprador, ele não vai, né, não vai pagar um preço superior a esse. Da mesma forma, ele tem um preço idealista, que é o preço que ele gostaria de comprar. Em contrapartida, o vendedor tem um preço de reserva que amarra aqui, ó, ele não vai vender abaixo nessa faixa daqui, ele vai vender nessa faixa aqui, que é o ZOPA. Então, o ZOPA é a zona possível de acordo, é essa faixa daqui, entendeu? Aí eu vou lhe explicar agora o que é o BATNA, para você visualizar bem o significado do BATNA. Você vê só, o vendedor, ele tem um BATNA, tá certo? E o comprador também tem um BATNA. Então, esse BATNA aqui, esse BATNA do comprador, é uma condição, é uma alternativa que ele tem melhor do que esse preço de reserva aqui. Se ele chegou aqui, não conseguiu chegar aqui com este vendedor, ele tem um BATNA, né, que pode sair da negociação e vai vender, que é uma condição melhor do que o máximo que ele poderia pagar. Da mesma forma, o vendedor, né, que tem um preço de reserva, ele tem um BATNA, que seria uma condição melhor, né, ou igual, né, do preço de reserva dele. Então, desse preço aqui o cara não vende, e desse preço aqui a outra parte não compra. Então, é este o conteúdo, né, este, vamos dizer, o conceito, né, do BATNA, do preço de reserva, né, e da ZOPA, zona possível de acordo, ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, coloca lá nos comentários que eu vou ter o prazer de explicar. Agora eu vou mostrar para você 4 situações de zona possível de acordo. Vamos lá. Vamos ter, olha, você tem a primeira zona, você tem um vendedor que tem uma faixa de preço, né, que ele pretende vender o produto de 120 a 150, e você tem o comprador que quer comprar de 80 a 100. Observe que nesta condição não existe zona possível de acordo. Com isto, provavelmente, neste caso aqui, não ocorrerá negociação. Isto aqui é uma condição de impasse. O vendedor tem uma faixa e o comprador tem outra faixa, que são totalmente diferentes. Eles não convergem, não tem uma zona, não é, de convergência para chegar a um acordo. Isso aqui é zona de impasse. O outro caso é esse aqui, ó. Você tem um vendedor que quer vender de 120 a 150 e o comprador quer comprar de 110 a 130. Observe que neste caso aqui, eu tenho uma zona possível de acordo, que a zona possível de acordo é o quê? De 130 a 120, ó, 130 a 120. Ó. O vendedor vende no mínimo a 120 e o comprador paga no máximo 130. Então, observe que existe uma zona aqui entre 120 e 130 que é possível de um acordo. Então, esse caso aqui vai ter plenamente um acordo, né? Provavelmente deve-se chegar a um acordo. Outros 2 casos, né? Outros 2 casos é esse aqui. Você tem um vendedor que tem uma faixa de 125 a 150, ele quer vender nessa faixa, e o comprador de 130 a 140. Observe o seguinte, essa condição, né, de todo jeito o comprador vai comprar. Por quê? Está dentro da faixa dele e está dentro da faixa do vendedor. Vamos dizer assim, qual a observação, qual o comentário que eu faço com relação a este caso? Olha só, o comprador perderá a oportunidade de descobrir o valor mínimo do vendedor. Olha só, o comprador ele chegou com o preço mínimo de 130, mas se ele soubesse o preço mínimo do vendedor, ele ia pagar menos, pagaria 125. Então, este caso aqui, o comprador, ele não vai conhecer qual é o preço mínimo do vendedor, ok? Para o outro lado aqui, você tem um vendedor de 130 a 140, né? E o comprador de 125 a 150. Observe que esse aqui, o comprador vai comprar de todo jeito, porque vai estar sempre dentro da faixa dele.
Então, o comentário que eu faço sobre esse caso aqui, ele ancorou mal, ele ancorou o preço mínimo de 130, né? E ancorou o preço máximo de 140. Olha só, o comprador ele tem 150, então ele vai comprar. Se ele colocar 130, o comprador compra. Se colocar 140, o comprador compra. Então, ó, o vendedor, neste caso aqui, ancorou mal, tá certo? Então, é aquilo que eu lhe falo. Tudo passa por uma preparação. Então, você tem que se preparar para você não cair nesse erro aqui, olha. De você nesse erro aqui ou nesse erro aqui, tá? Que também uma das partes está perdendo, ou né, nesse erro aqui, onde você vai inviabilizar, né, que é uma âncora, né, muito elevada. Então, a condição ideal é que você, quando for negociar, né, você tente negociar de forma que tenha uma zona possível de acordo. Porque essa zona possível de acordo, ele proporciona que as duas partes saiam, né, satisfeitas do certame. E no processo de negociação é importante que as duas partes ganhem. E aqui, ó, é a melhor condição. Você tem os preços, ele existe ali, né, entre o vendedor e o comprador, uma área de convergência onde as duas partes podem ganhar alguma coisa, né, e sair satisfeito do processo. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Se gostou, comenta, né, dá o like, compartilha com os teus amigos, te inscreve, né? Vai lá no Instagram, ó, me segue também no Instagram, que tem excelentes conteúdos, ok? Até o próximo e fique com Deus.